Olá, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje a gente vai falar de um assunto super bacana. O negócio é o seguinte, gente, decorar a casa é sempre uma experiência cheia de expectativas e descobertas, não é mesmo? Quando eu comecei, eu cometi alguns erros que hoje, quando eu olho para trás, eu penso eles poderiam ter sido evitados. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Rani Vago, sou arquiteta e aproveita que você está por aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre... eu quero compartilhar, na verdade, com você o que faria diferença se eu tivesse começado do zero novamente, para ajudar você a tomar decisões mais seguras e deixar a sua casa ainda mais linda, funcional, desde o início, sem precisar ficar cometendo tantos erros. Bora lá? O primeiro item, eu tenho certeza que vocês já sabem ou até imaginam, porque eu já falei aqui em outros vídeos sobre isso, que é sobre o piso da minha casa. É um porcelanato com brilho, é um porcelanato polido e ele entra em todos os cômodos da casa, tá? É o mesmo porcelanato. Vocês já sabem que eu detesto, não é o tipo de material que eu gosto de indicar, porque é um material que reflete muito o mobiliário, ele duplica as imagens, ele também reflete toda a iluminação que você tem no teto e ele é um piso muito perigoso porque ele, quando molha, ele é escorregadio, tá? E aí, dito isso, não é a melhor opção pra gente colocar na nossa casa se a gente quer uma decoração atemporal, ou seja, aquela decoração que a gente não vai precisar ficar reformando de tempos em tempos, aquela que é mais durável, que vai passar 10, 20, 30 anos e aquilo dali vai continuar sempre bonito. O piso polido, ele definitivamente não é o tipo de material que ele suporta, ele atravessa tão bem assim todas as décadas. E quando eu vim para esse apartamento, esse piso ele já existia. Por quê? Quem morava aqui nesse apartamento era minha sogra, ela que fez a reforma na época. Eu, na época, ajudei ela com alguns pitacos, isso já tem muitos, muitos anos, e a gente acabou caindo no modismo na época e escolhemos o tal do piso polido. Foi-se um tempo que a minha vida profissional e os gostos pessoais, eles eram todos alinhados de acordo com o que estava em alta, com as tendências, e aí acabou que no final das contas, realmente, gente, caiu no modismo, no tal defeito manada, o que todo mundo tá usando, vamos usar. E, de fato, não atravessou muito bem os anos. Os anos se passaram e hoje em dia é uma coisa datada e que não fica legal nas casas. Com certeza, seria uma coisa que eu teria mudado. Se eu tivesse começando do zero lá atrás, não teria feito isso. E se eu tivesse que transformar o apartamento completamente, o piso seria uma coisa que eu trocaria. E aí, o que faz hoje? Ou eu convivo com esse piso, ou eu troco. A minha opção é, infelizmente, conviver com o piso. Eu não tenho intenção de trocar ele, até porque eu sei truques para poder disfarçar o piso feio, né? Porque no final das contas, para quem está começando e vai escolher um piso para casa, essa pessoa tem a oportunidade de escolher aquilo que realmente é legal e que é atemporal. Agora, se você está numa situação, assim como eu, que não tem intenção de trocar o piso, já fez a burrada, não vai voltar atrás, você vai ter que conviver com esse piso, não é? Então, neste caso, a gente tem que caprichar na parte de cima, ou seja, nos móveis soltos, na iluminação bacana, nas paredes, no vestir as paredes, escolher objetos, adornos, quadros que desviem o olhar das pessoas do piso. Ele vai estar ali sendo feio? Vai, mas ninguém vai notar ele. Então a gente tem que trabalhar a parte superior dessa casa, tá? Quem aí viu que recentemente eu comprei tapete, eu expliquei nesse vídeo aqui para vocês que o tapete também é uma estratégia legal de tampar o piso feio, né? Ele disfarça muito bem esse piso que não tá legal, e o piso polido também, porque o piso polido, além de todas aquelas coisas que eu falei que não são legais, e ainda ele é um piso que ele esfria mais ainda o ambiente. Então a gente tem que caprichar na madeira, a gente tem que caprichar no tapete, nos estofados, na cortina. Então existem vários truques para você disfarçar o piso que não tá tão legal
legal. Mas assim, gente, graças a Deus, pelo menos o piso ele só é polido, ele não imita nada. Ele não imita mármore, ele não imita madeira, porque aí eu estaria preocupada, de verdade. Bom, o segundo item que eu não gosto também nesse apartamento, mas que quando eu vim pra cá ele já estava assim também, é o banheiro. O banheiro aqui, ele não é o mais feio do mundo não, tá, gente? Eu confesso que ele ainda é um banheiro que dá pra passar ali despercebido, porque ele não tem tanta invenção de moda. Mas eu quero que vocês observem essa foto, porque você vai ver uma coisa que marcou muito uma época e que hoje ninguém usa mais e isso se tornou datado. Mas não são os materiais que são datados, é a forma de instalar os materiais no espaço que ficaram datados. É um banheiro simples, com esse revestimento branco, que inclusive ele é um clássico atemporal, que eu indico e gosto dele até hoje. Eu amo um banheiro todo branco, e se a pessoa ela quiser um revestimento para todas as paredes, que seja aquele básico que funciona, é exatamente esse mesmo revestimento que foi usado há 15 anos atrás nesse banheiro. Eu uso até hoje, ele é incrível, ele fica ótimo, ele é super atemporal e ele é muito bom mesmo. Agora, aquela invenção de moda aqui que você tá vendo, que é essa faixa, você dá um destaque para uma parede do banheiro, é que eu não gosto. E também eu não tenho problema nenhum com a tal da pastilha, tá? Porque quando ela é muito bem aplicada, a pastilha é um elemento que ela se torna atemporal. O problema é o que fazem com a pastilha, que é esse caso. O problema não é o revestimento branco e o problema não é também a pastilha verde. O problema é a forma como isso uniu. Quando a gente fala de escolhas de materiais e revestimentos para nossa casa, é muito importante a gente fazer o possível para reduzir a quantidade de materiais no mesmo projeto o máximo que você conseguir. E principalmente se tratando de um ambiente tão pequeno que é o banheiro, quanto mais você mistura materiais, mais pesado, mais datado e mais numa vibe modismo ele vai ficar. Você percebe que eu falei que todos esses dois materiais eu não considero eles modismo, porque a pastilha, ela quando bem aplicada fica lindo, e o revestimento branco também, quando bem aplicado, ele é incrível, ele é super atemporal. O problema é como aquilo dali foi aplicado no ambiente. Então, esse revestimento, fazendo esse detalhe aí do chuveiro, foi muito comum há 10, 15 anos atrás. E mais ainda, fazia-se ainda faixinhas nas paredes, fazia detalhe atrás do vaso sanitário, ou só atrás ali do espelho ali da pia. Ou fazia só ali no fundo, né, do box, quando você entra assim no banheiro, você já vê aquela parede com detalhe, isso é péssimo. Pelo menos essa faixa aí de pastilha verde é uma coisa que me irrita quando eu vejo, porque ficou completamente perdido no espaço. Ou seja, resumindo a história, não inventa moda no banheiro. O banheiro ele tem que ser básico, ele tem que ser simples, ele tem que estar ali para funcionar e ele tem que ser o mais durável possível. Por quê? Porque é um ambiente caro de reformar, tanto para você comprar materiais quanto para você contratar uma mão de obra e dar um auê na casa, porque tanto para reformar aquilo dali que faz uma bagunça danada, você imagina aqueles momentos dos imprevistos, fura cano, quebra não sei o que, vaza no vizinho e aquela confusão. Então, muito cuidado com essa história de ficar inventando banheiro de moda. Traga os banheiros mais atemporais e mais simples e básicos possíveis. Agora, se arrependimento matasse, eu estaria morta com relação aos guarda-roupas do meu apartamento. Quando a gente fez, que já tem uns bons anos, eu fiz eles com porta de correr e isso me mata, eu odeio. Por quê? Porque são guarda-roupas que são nada práticos e não fica bonito. Vamos combinar, né, gente, que o guarda-roupa com porta de correr, ele fica com aquela ferragem, aquele trilho todo exposto. É muito mais bonito quando você tem tudo alinhadinho, fica muito mais interessante visualmente. E outra coisa é que as portas de correr, quando não se usa uma ferragem boa,
com qualidade, elas empenam. Então, quando elas empenam, elas arranham, ela fica pegando. Então, é um caos o negócio. Quando eu e meu marido, a gente tá se arrumando ao mesmo tempo, a gente não consegue usar o armário juntos. Por quê? Tem que ficar um esperando o outro. Porque se uma porta tá aberta, você fecha completamente o outro lado. Então, ou eu tenho que me arrumar e ele me esperar, ou vice-versa. E aí, se a gente estiver atrasado, é aquela confusão e a gente já até brigou por causa disso. Então, quando as portas são de abrir, não. Todo mundo consegue usar ao mesmo tempo e tá tudo certo. A porta de correr que é o grande caos e problema aqui em casa. E ainda falando sobre guarda-roupa, tem uma outra questão também que na época eu fiz aqui e que hoje eu falo pra vocês, não façam. Tudo que eu tô falando pra vocês eu sempre falo, gente, não faça. Porque eu já vivi na experiência, já vi como é que isso funciona, já indiquei pra cliente e vi que não funcionou, já vi tudo isso acontecer. E na minha própria casa, tá? Então, guarda-roupa é porta de abrir e também tem que ser padronizada o material, o modelo e a cor em todos os quartos. Na época, eu fiz uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso, que é: filho, qual é a cor que você mais gosta? Aí o filho vai lá e responde: é azul, é rosa, é não sei o quê. Aí o dia que o marceneiro veio aqui, na época, graças a Deus já tem bastante tempo e eu já aprendi, eu sei exatamente como não errar nas próximas vezes, tá, gente? Então sirva de lição, porque se você ainda não passou por esse erro, você vai aprender aqui hoje como não cair nessa cilada. Aí eu chamei o marceneiro aqui em casa para ele trazer as amostras de cores e tal. Chamei meu filho, que na época tinha... Meu filho hoje já tem 15. Na época ele tinha uns 8, 9 anos. Falei: filho, qual é a cor do catálogo que você mais gosta? Ele apontou, ainda bem que foi um cinza grafite, assim. Aí eu, então tá bom, o guarda-roupa dele, do Cadu, vai ser cinza grafite. Aí o marceneiro foi lá e fez. Quando instalou, que eu olhei, e assim, eu vi o guarda-roupa cinza aqui e eu vi o guarda-roupa branco no meu quarto, eu falei: caraca, que péssimo que isso ficou, tinha que ser tudo da mesma cor. Gente, padroniza os guarda-roupas, as cores. A gente tem que setorizar a nossa casa. Temos que padronizar a nossa casa, esses materiais fixos. Por quê? Para criar uma ordem, uma lógica, uma coerência e no final ter elegância. Não é bonito cada ambiente com uma cor de marcenaria ou cada quarto com uma cor de marcenaria. Isso não quer dizer que, então a minha casa toda vai ter que ser de uma cor só, ou a minha casa toda vai ter que ser branca, que coisa sem graça. Não é isso. Existe uma lógica por trás, existe uma padronização dentro de setores. Não significa que o seu quarto ficou branco, que a marcenaria do seu quarto ficou branca, que a sua cozinha tem que ser branca. Ela pode sim ter uma cor. Só que quando a gente fala de setor quartos, então todos os quartos têm que ter a mesma cor. Por que isso? Para criar essa padronização. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao inserir essas cores de marcenaria na nossa casa, lembrando que assim como o banheiro, ele pode até ser um elemento de fácil troca, no sentido de ir lá, tira e coloca outro. Mas, financeiramente eu tenho certeza que não é muito por aí não, viu? Não é barato, a gente tem que... E dá dor de cabeça, porque você ficar lidando com marceneiro, você ficar lidando com mão de obra terceirizada, gente, é um horror. Então, a gente tem que fazer as coisas para evitar esse tipo de situação o máximo possível. E além disso tudo, essa base da casa, a marcenaria, ela faz parte da base da casa. Então, da base lógica, da base padronizada dessa casa. Não é lugar para você ficar inventando moda no sentido de, como eu fiz, filho, que cor que você gosta, e vai lá e fica inventando. Porque hoje o nosso filho, ele é pequeno, mas amanhã ele vai estar com 15, daqui a pouco ele vai ser um jovem adulto. Então aquela marcenaria, independente se o seu filho tem 2 anos de idade ou se ele tem 30 anos de idade, ela tem que funcionar para todas as idades, porque é um item que você não tem que ficar trocando, ele vai acompanhar as transformações da criança. Isso, gente, é
usar a cabeça, é ser inteligente, fazer as melhores escolhas. O que muda no quarto de uma criança? São os adornos. Quando você tem lá a prateleira, ou você tem uma estante, uma bancada de estudos, são aqueles acessórios que vão alternando. Um dia você foi na Disney e sua filha amou a Minnie. Você vai trazer uma Minnie de pelúcia e vai colocar lá na prateleira. Quando ela for mocinha, aquela Minnie vai sair de cena, mas vai entrar um outro item, um elemento que faça sentido que ela gosta para a fase que ela está vivendo. Então, é isso que troca, e não a marcenaria, não o piso, não é nada disso. Então, nada de quarto temático, quarto com muita informação. O quarto, ele segue a base da casa. E aqui também foi mais um erro que eu cometi, no sentido de trazer uma cor que meu filho gostava num elemento que é tão caro. E agora eu vou ter que conviver com isso, porque eu não vou trocar isso, não vou chamar o marceneiro aqui de novo e falar, troca tudo porque eu errei. Não vai dar, não nesse momento, tá? Então, se você ainda não fez, essa dica é para você. E por último, eu vou falar mais uma coisa para vocês que eu não considero um erro, mas que se fosse hoje eu faria diferente. Eu já mostrei 1 milhão de vezes para vocês a minha cozinha. De fato, eu amo a minha cozinha. Eu acho que ela tem a minha cara, aquele basicão que funciona e com acessórios e itens de decoração que chamam a atenção. Mas tem um detalhezinho nessa cozinha que eu faria diferente. Seria o acabamento da minha bancada. Eu amo o material que eu escolhi, que foi um granito Itaúnas. Eu sou apaixonada, mas com certeza se eu fosse fazer hoje, eu faria ele com acabamento levigado, que é aquele acabamento mais fosco, que realça a beleza natural da pedra e que não significa que ele é menos durável do que os outros acabamentos, desde que você impermeabilize. Você tem que impermeabilizar independente do tipo de pedra que você tem. Com certeza eu usaria esse acabamento porque eu acho ele muito mais bonito do que o polido. O polido é aquela mesma história, né? Ele reflete ali a iluminação. Gente, eu acho que quanto menos brilho na base, mais bonito. Quanto mais com cara de natural, mais bonito. Então, por isso, se eu fosse escolher esse granito hoje, com certeza eu mudaria o acabamento. Mas, dentre os males, esse é o do menor e que também nem me incomoda muito, assim. Eu adoro tanto a cozinha, acho ela tão incrível, tão bonita, que eu nem percebo isso. Mas trouxe para vocês saberem que existem essas outras possibilidades de acabamento. A maioria das pessoas vão no polido mesmo, porque é o que a maioria usa, é o que a marmoraria geralmente, se você não falar nada, ela vai te entregar desse jeito. Existe um desconhecimento muito grande sobre materiais, sobre acabamentos, sobre a forma de aplicação entre as pessoas. Então acaba que todo mundo faz de um jeito e vai todo mundo continuar fazendo daquele jeito, sabe? E existem muitos mitos ao redor desses materiais, que um mancha, que isso, que aquilo, e as pessoas ficam muito amedrontadas. Então, na minha cozinha, se eu fosse fazer hoje, com certeza eu faria assim, mas eu já tenho, gente, o meu caderninho, que eu fico anotando, porque assim, esse apartamento não é o apartamento da minha vida. Por quê? Ele é um apartamento muito pequeno, ele tem 2 quartos, tem um banheiro só, é um apartamento que ele resolve muita coisa, mas que, e eu dou graças a Deus, tá? Por isso, mas que a gente sente falta, né, de um espaço de trabalho. Eu fico trabalhando na minha mesa de jantar, por exemplo, eu não tenho um home office, eu queria mais um banheiro, tivesse uma despensa no apartamento. Então, esses são tipos de coisa que tá tudo bem eu conviver, porque eu sei que quando a gente mudar de apartamento, todos esses erros serão sanados, porque eu tô anotando tudo no caderninho para chegar lá e falar, gente, ó, isso aqui já tá decidido, eu já tenho tudo decidido na cabeça, sabe? Eu não vou ter pedra assim, não vou ter piso assim, o meu banheiro vai ser de tal jeito, os meus armários serão de tal jeito. Então, fica aí como uma dica para vocês e uma salvação aí para quem ainda não começou a reforma, não sabe como vai proceder aí as escolhas da sua casa, para você pensar e saber que esses erros são para te ajudar, para você aprender aqui com os erros da minha casa. Então a gente já finaliza esse vídeo fazendo aí um resumão do que foi falado, que foi o piso polido não se usa, detalhes e modismos em banheiro não se usa,
Guarda-roupa com porta de correr não se usa. Guarda-roupas, uma cor diferente do outro em cada quarto também não se usa. E a bancada da cozinha com acabamento polido pode até usar, mas busque outros tipos de acabamento, explore outros tipos de acabamento para você ter certeza do que você realmente gosta. E se você quer aprender sobre isso e muito mais, não deixe de se inscrever no meu evento Semana DNP ao Vivo, que vai acontecer agora, quarta-feira agora, dia 29, 30 e 31 agora de janeiro. É um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você transformar a sua casa e deixar ela muito mais linda, estilosa e o melhor, sem ficar cometendo esses erros e sem ficar gastando dinheiro à toa. Eu conto com a sua presença lá e para você se inscrever é muito fácil, é só você clicar no link que está aqui fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo, preencher com seu e-mail, entrar no grupo do WhatsApp e também do Telegram e ficar por dentro de todas as novidades. Eu te vejo lá, beijos!